Thank you very much. First of all, my thanks to the conference organisers and particularly for allowing me to contribute to this important conference by Google from the other side of the world. I send all conference delegates my greetings and apologise for not being there in person. The paper that I'm presenting today, I have titled Biopolitical Economies of Debt. And I start with a couple of quotations from Friedrich Nietzsche. He says in the Genealogy of Morals, sections 1 to 7, have these genealogists of morality up until now allowed themselves to dream, even remotely, that, for instance, that major moral principle, guilt, Schuld in German, derived its origin from the very materialistic idea, debt, Schulden, or that punishment developed as repayment, completely without reference to any assumption about freedom or lack of freedom of the will. The second quotation from Friedrich Nietzsche that I preface this discussion with comes from later in that section. He says, where did this primitive, deeply rooted, and perhaps by now ineradicable idea derive its power? The idea of an equivalence between punishment and pain. I have already given away the answer in contractual relationship between creditor and debtor, which is, in general, as ancient as the idea of legal subject, and which, for its part, refers back to basic forms of buying, selling, bartering, trading, and exchanging goods. In the second essay of the Genealogy of Morals, Nietzsche argues that the origin of the institution of punishment springs from the nature of the creditor-debtor relationship and constitutes the first morality based on the faculty of being able to make promises. Thus, he says, guilt was derived from debt and punishment became repayment, dating from the first legal subject of the ancient world. Paying back is the essence of the trust that inspires and underwrites the contract, and the pledge to the creditor is for something over and above the debt in the event that he does not pay, which may be disproportionate to the debt and its compound nature. As he says, quoting Nietzsche here, something else over which he still exercises ele ainda exerce poder, como, por exemplo, seu corpo, sua mulher, sua liberdade ou mesmo sua vida, conforme Nietzsche deixa claro na passagem a seguir. Isso significa que o credor poderia infligir ao corpo do devedor toda sorte de humilhações e torturas, por exemplo, cortar o corpo tanto quanto parecesse proporcional ao tamanho da dívida. E esse ponto de vista, desde o princípio e em toda parte, deu origem a estimativas precisas e às vezes horríveis, entrando nas minúcias, estimativas legalmente estabelecidas sobre membros individuais e partes do corpo. O prazer do credor, que pode exigir todo tipo de condições e, em última análise, leva o que lhe agrada, até mesmo como uma espécie de gozo da violação do endividado, o conceito moral de obrigação, juntamente com culpa, consciência e dever, tem o seu início nessa relação contratual, marcada com sangue e tortura. Novamente, como Nietzsche coloca, até que ponto o sofrimento pode ser um pagamento de dívidas? Até o ponto de fazer alguém sofrer
proporciona o mais alto grau de prazer, até o ponto que a pessoa prejudicada pela dívida, em compensação pelo dano ou prejuízo, bem como pelo transtorno causado pelo dano ou prejuízo, tem um extraordinário prazer compensatório. Então, a questão e a moral da dívida vieram à tona em uma variedade de áreas: antropologia, economia, filosofia, finanças, educação, como a base para uma investigação sobre o fenômeno da economia da dívida e as novas configurações do capitalismo da dívida, como uma expressão de inúmeros termos relacionados que sinalizam a mudança para a cultura da finança, globalização, financeirização, neoliberalismo e finanças, que construi novas modalidades associadas com um gênero de economia, sociedade e dívida. Dívida como um instrumento ou mecanismo para o governo da subjetividade que funciona à margem do dinheiro, poder, economia e moral. Nietzsche e a crise da dívida soberana da Grécia e de uma série de estados soberanos, incluindo Irlanda, Espanha, Portugal, Itália e Chipre, de modo mais amplo aponta para os efeitos em curso da crise financeira global, mas também para os problemas fiscais na zona do euro, que efetivamente criam uma divisão entre as fortes economias solventes do norte e as mais fracas do Mediterrâneo, onde o índice de endividamento passa dos 90%. Philip Lane identifica algumas deficiências do projeto de união do euro, incluindo o cancelamento da facilidade para desvalorizações nacionais e também o fato de que o projeto não incluiu reformas para a união bancária e fiscal. Durante a crise, essas falhas ou limitações do projeto exacerbaram os problemas de free rider ou carona para socorrer países que haviam tomado empréstimos em excesso apesar dos limites estabelecidos nos déficits orçamentários fixados em 3% do PIB e um índice de endividamento de 60%. Chambaud sugere que a zona do euro enfrenta três crises interligadas que desafiam a viabilidade da união monetária: uma crise bancária, com bancos fortemente descapitalizados, uma crise da dívida soberana, com países fiscalmente mais fracos, enfrentando o aumento dos rendimentos dos títulos, e uma crise de crescimento com problemas econômicos estruturais. Os próprios países, que são os menos competitivos, enfrentam os níveis mais altos de dívida soberana, doméstica e corporativa, uma característica que agrava a interligação das crises. A situação da Grécia demonstra exatamente essa crise tripla e a dificuldade de sucessivos resgates financeiros que costumam usar recursos desproporcionais para atender os atuais níveis da dívida pública, na qual o índice de endividamento para o PIB é superior a 180%, ao invés de criar crescimento ou empregos, ou ambos. As condições atuais de sucessivos resgates financeiros que tendem a usar fundos desproporcionais para atender os atuais níveis de dívida pública, quando o índice de endividamento em relação ao PIB é superior a 80%, em vez de criar crescimento dos empregos. Então, tem havido muitos comentários políticos e econômicos sobre a natureza da crise da dívida soberana grega, reconhecimento do castigo sendo dispensado, conduzido pela alemã Angela Merkel. Robert Kuttner, autor de Debtors' Prison, num artigo intitulado The German Menace, a ameaça alemã, para os comentários do Huffington Post, em termos nietzschianos sobre perdão da dívida e reparações para a Alemanha, que mais tarde ocorreram no âmbito do Plano Marshall. Após a reconstrução econômica e posterior reunificação, a Alemanha tornou-se potência econômica dominante, esquecendo Versailles,
Seu ethos de evitar dívidas tornou-se parte da Constituição Europeia, com a Grécia como sua vítima imediata. O euro é agora uma bola e corrente. Outros, como Jeffrey Sachs e Jacob von Wexel, têm sido muito críticos da resposta europeia. Sachs sugere que a resposta política por parte dos parceiros da Grécia, liderados pela Alemanha, foi imprudente e altamente não profissional. A abordagem deles tem sido conceder novos empréstimos para que a Grécia possa pagar suas dívidas existentes sem recuperar o sistema bancário grego ou promover sua competitividade nas exportações. Oxco registra a campanha monetarista neoliberal na zona do euro, liderada pela Alemanha, para insistir em infringir políticas de austeridade, abrindo mão da possibilidade de uma reforma fiscal mais ampla e pondo em perigo a esperança de uma Europa democrática, social e justa. No entanto, até mesmo os problemas da Grécia e da zona do euro são eles próprios apenas um lembrete de mudanças ainda maiores na natureza do capitalismo que caem na descrição de financiarização. Reinhardt identificou 26 casos de dívida pública desde 1800, nos quais o índice de endividamento para o PIB era superior a 90% por mais de 5 anos, para focar nos níveis historicamente elevados de endividamento público após a crise financeira global e recessão. A estabilização do índice de endividamento é a questão premente, especialmente em vista de que o lento crescimento e os altos encargos da dívida, que não se limitam à dívida pública, mas se estendem à dívida privada, à dívida externa, bem como à dívida atuarial, que atormentam as pensões dos idosos, programas de assistência médica e o aumento dos custos da educação. A crise da dívida soberana é, portanto, apenas uma parte de uma dívida maior que também está intimamente ligada com a crise bancária e problemas de crescimento econômico mais em geral. A ecologia da dívida pública e sua ascendência realmente entraram em foco em meados dos anos 2000, quando os países da zona do euro começaram a ter índices de endividamento superiores a 90%, levando a conceitos de insustentabilidade e impedimentos de dívida estrutural, afetando a natureza de todos os programas públicos, em resultado do que os governos impuseram medidas de austeridade na assistência social e no setor público e, às vezes, como uma condição para obter empréstimos de socorro financeiro. Essa transição para a economia da dívida para economias avançadas levou a um enfoque na análise da dívida, incluindo a magistral Debt, The First 5,000 Years, Dívida, os primeiros 5.000 anos, de David Graeber, e que escreve o seguinte: todos os Estados-nação modernos são construídos sobre os gastos deficitários. A dívida passou a ser a questão central da política internacional. Mas ninguém parece saber exatamente o que é isso ou como pensar nisso. Se a história mostra alguma coisa, é que não há melhor maneira de justificar as relações fundadas na violência para fazer tais relações parecerem morais do que reformulá-las na linguagem da dívida, acima de tudo, porque imediatamente faz parecer que é a vítima que está fazendo algo errado. Graeber levanta questões centrais não apenas sobre a história da dívida e seus mitos, mas também, de forma mais importante, sobre como seria uma sociedade e sua concepção dos seres humanos, onde os títulos são baseados no que nós devemos uns aos outros. Logicamente, essa análise só pode ser estendida à economia política global quando a relação credor-devedor é trazida para o foco e a recente mudança de devedor para credor dos países do BRICS e alguns países do sul global é plenamente considerada. Maurizio Lazzarato é um dos poucos filósofos que tem abordado de forma sistemática a questão social e política da dívida. Ele é o autor de The Making of the Indebted Man e, mais recentemente, Governing by Debt. Em ambos os livros, ele
explora como a dívida não é simplesmente uma questão econômica, mas sim uma questão política de sujeição à dívida que disciplina as populações, legitimando ainda mais a austeridade e até mesmo a suspensão da democracia. Em The Making of the Indebted Man, Lazarato, seguindo Nietzsche, examina a relação credor-devedor para mostrar como a dívida envolve um tipo especial de relação de poder. Como ele diz, abre aspas, que implica formas específicas de produção e controle da subjetividade, uma forma particular de homo economicus, o homem endividado. Lazarato explora uma compreensão da dívida como a base para a vida social e fornece uma genealogia da dívida e do devedor antes de traçar a ascendência da dívida no neoliberalismo, como ele diz no prefácio aqui. A relação credor-devedor intensifica os mecanismos de exploração e dominação em todos os níveis da sociedade, pois sem ela não existe nenhuma distinção entre trabalhadores e desempregados, consumidores e produtores, as populações que trabalham e as que não trabalham, aposentados e beneficiários da Previdência Social. Todo mundo é um devedor, responsável e culpado perante o capital. O capital tornou-se o grande credor, o credor universal. A relação credor-devedor envolve um processo ético-político de construção de uma subjetividade dotada de uma memória, uma consciência e uma moral que obriga a ser responsável e culpado. A produção econômica e a produção de subjetividade, trabalho e ética são indissolúveis. Como Yanis Stavrakakis observa em relação à evolução da sociedade da dívida, exemplificada pela Grécia como um sintoma, na construção neoliberal da dívida como a base do capitalismo financeiro, entramos na era do pós-democracia. A dívida tem prioridade sobre a troca para se entender o capitalismo financeiro e a economia da dívida neoliberal se baseia e atua através da produção moral dos indivíduos endividados. O neoliberalismo é o mecanismo de controle mais eficiente que, através da dívida, captura a resistência por parte dos trabalhadores e estudantes. Como ele diz, a crise financeira, que se transformou em uma crise de dívidas soberanas, impõe novos modos de governamentalidade e novas figuras do sujeito, tanto do lado do governante, o governo técnico, quanto do governado, o endividado que expia sua própria culpa através dos impostos. As novidades das figuras desses sujeitos são uma manifestação da verdadeira natureza das técnicas governamentais e da relação que o liberalismo estabelece com o capital, que é melhor e mais profunda do que a anteriormente identificada no período do nascimento do neoliberalismo. Em uma entrevista com Mathieu Charbonneau e Magnus Poulsen Hansen, Neoliberalism and Crisis interview with Maurício Lazarato on the Indebted Condition. Então, Nietzsche ofereceu um outro ponto de vista, a relação credor-devedor. Por isso, o meu interesse na abordagem nietzschiana pode ser explicado pelo fato óbvio de que essa relação tornou-se extremamente importante hoje. Na realidade, desde o surgimento do neoliberalismo, muito antes da crise do subprime de 2007 e 2008, a economia tornou-se fundamentalmente estruturada em torno da questão do crédito. Ele sugere, abre aspas, a universidade americana representa um arquétipo da sociedade credor-devedor, fecha aspas, onde a maioria dos graduados universitários está endividada em uma sociedade onde todas as relações sociais são estruturadas em termos de relações de crédito. Posso dizer aqui que a quantidade para o valor dos gastos com a educação nos Estados Unidos é 1,3 trilhões de dólares. Então, a relação credor-devedor para Lazarato é um universo antropológico que assume diferentes formas históricas, onde o paradigma
do social se assenta firmemente sobre a noção de crédito, e no neoliberalismo a ênfase biopolítica mudou de direitos sociais para dívidas sociais. À medida que o discurso dos direitos dá lugar à dívida, ele autoriza os governos a trabalharem de forma antidemocrática para garantir os direitos de propriedade e poder financeiro das instituições de crédito, em detrimento do público e literalmente comprar a oposição e a resistência, especialmente os estudantes e os jovens que se endividam mais cedo e nunca saem do ciclo ou círculo de dívida e de alto investimento que envolve a sua existência. Então, a dívida como universo cultural tem sido amplamente discutida em antropologia. Gustav Peebles, em The Anthropology of Credit and Debt, que faz um levantamento de 3 décadas de estudo, observa que é quase uma moral universal defendida por comentaristas que o crédito é bom enquanto que a dívida é ruim. Crédito é poder e a dívida é fraqueza. Ele comenta que os velhos mestres Mauss e Malinowski confirmam que crédito e dívida são uma relação diádica que leva à dominação e à hierarquia. Embora estudiosos mais jovens estão começando a questionar essa fácil associação em etnografias detalhadas que estudam a forma como a dívida gera laços sociais. Keith Hart registra o fato de que, desde a década de 1980, antropólogos mais jovens têm se reunido para fazer um trabalho etnográfico sobre a cultura da finança, entre aspas, menos dispostos a habitar uma metade da divisão entre as economias modernas e as tradicionais, fecha aspas, e ao mesmo tempo mais prontos para desafiar as divisões entre o local e o global. Resumindo várias décadas de pesquisa antropológica, ele observa: o trabalho de 3 décadas resumidas aqui quebrou o vidro de cristal que protegia o setor financeiro e o mundo corporativo do olhar atento dos antropólogos. Se Laura Nader aconselhou os antropólogos a estudar, sua mensagem teve algum impacto. Ao analisar as práticas de dinheiro na vida cotidiana e os marcos conceituais dos profissionais, os antropólogos têm ajudado a desmistificar um setor que organiza a maior parte do dinheiro hoje. Ao contrário dos modelos convencionais de agentes de maximização, eficiência de mercado e alocação ideal de riqueza, esses profissionais parecem ser apenas pessoas normais, lutando por suas carreiras, aplicando procedimentos cuja lógica e políticas eles não entendem, em redes de intercâmbios cuja extensão real eles nunca saberão. No entanto, esses relatos dizem pouco sobre o contexto mais amplo no qual discursos regulatórios, acadêmicos e jornalísticos interagem com o setor financeiro. Eles dizem ainda menos sobre como este último chegou à sua atual posição de domínio e por que os governos são coniventes com a indústria financeira para prejudicar a proteção dos que votaram neles. Corrigir problemas financeiros é, obviamente, um problema global. Entretanto, os etnógrafos de finanças não têm nenhuma perspectiva sobre a história do mundo que possa permitir que eles tirem lições para o futuro. O antropológico e o etnográfico são úteis e uma das poucas disciplinas que fornecem uma análise crítica da indústria financeira e sua cultura. Ao mesmo tempo, precisamos da análise fornecida pela economia política radical para desafiar as estruturas e teorias aceitas para entender que as finanças e a cultura das finanças representam uma nova etapa ou fase no acúmulo e distribuição de capital, que agora serve como um dos 3 fluxos fundamentais, junto com comércio e informação, que circunscrevem e definem a realidade global emergente, considerados como partes de um sistema integrado único. Embora muitas das novas formas de análise tendam a tirar suas lições iniciais de Nietzsche para entender a base espiritual e ética da cultura da finança, no dístico dívida, culpa, alguns também defendem uma análise econômica que absorva valores culturais, tais como na chamada teoria do zumbi, que utiliza a metáfora de produção de zumbis na cultura popular, que distingue zumbis de vampiros. Assim, por exemplo, Fred Botling documenta o Attack of Zombie Debt, ou Ataque da Dívida Zumbi, que registra o retorno de dívidas incobráveis de longo prazo não cobradas, que não são baixadas, mas retornam depois que são vendidas a preços baixos para empresas especializadas de cobrança. Ele escreve:
A dívida zumbi é outra manifestação de uma associação aparentemente contagiosa entre finanças e os mortos-vivos. Tal como a economia zumbi, os bancos zumbis e o capitalismo zumbi, a expressão parece seguir a lógica de Ulrich Beck, de categorias zumbis da modernidade, na qual velhas ideias, instituições ou práticas persistem, apesar de terem pouca aceitação, relevância ou credibilidade. O retorno da figura, no entanto, também toma seus aspectos genéricos de um léxico político-econômico gótico de mais longa data que volta pelo menos até as imagens de monstruosidade industrial e alimentação de mão de obra morta em corpos vivos que trabalham em o capital. Ao mesmo tempo, e com a mente cultural pop da mídia política reflexiva, seu senso de um humor financeiro em transformação responde às recentes transformações nos significados políticos de vampirismo. A figura emocionante de uma euforia consumista voraz de desejo e crédito ilimitado cede a uma estagnação depressiva e elegias para a estratégia fiscal neoliberal. Através dessa literatura florescente, em muitas frentes disciplinares, sou levado a investigar o que eu chamo de economia educacional da dívida. Eu foco nesse aspecto após coeditar uma coletânea recente com João Paraskeva e Tina Besley, intitulada The Global Financial Crisis and the Restructuring of Education, onde avançamos com a seguinte tese. A integração mundial e globalização das finanças, um aspecto da financeirização, coincidiu com a ascensão do neoliberalismo orientado para o mercado, promovendo estratégias de livre comércio e de privatização. Novas tecnologias baseadas na internet têm reforçado a integração do mercado financeiro, criando um frágil ecossistema financeiro globalmente integrado que apresenta novos riscos sistêmicos e efeitos de contágio caracterizados por excesso de empréstimos e dívida crescente, grandes bolhas de ativos, um enorme sistema bancário obscuro e inovação financeira que leva a uma obrigação de dívida colateralizada e securitização. A educação pública tem estado no centro das estratégias de privatização neoliberais e financeirização, com a explosão de trilhões de dólares de empréstimos estudantis. A educação, uma vez considerada um bem público nacional e global, vinculado à criação de conhecimento e à base de uma sociedade justa e democrática, sofreu uma profunda transformação e reestruturação financeira. Num artigo escrito em conjunto, argumentamos que financeirização é um termo que descreve um sistema ou processo econômico que tenta reduzir todo o valor que é trocado, seja ele tangível, intangível, futuro ou presente, promessas, etc., a um instrumento financeiro ou a um derivativo de um instrumento financeiro. A intenção original da financeirização é poder reduzir qualquer produto ou serviço de um trabalho a um instrumento financeiro intercambiável. É um aspecto da maior simbolização, matematização e informatização dos mercados financeiros, que são tendências dentro do capitalismo do conhecimento. E o neoliberalismo é uma expressão do poder da finança que ganhou ritmo com a internacionalização do capital e a globalização dos mercados. Alguns estudiosos sugerem que o neoliberalismo e a globalização são eles próprios expressões de finanças intimamente ligados ao desenvolvimento dos mercados de derivativos e à evolução de um sistema financeiro internacional. Eles alegam que os rentistas internacionais conseguiram aumentar significativamente a sua fatia de renda nacional com base em fraude sistemática, corrupção e criminalização generalizada de práticas financeiras, como o uso indevido de informações privilegiadas e a manipulação sistemática da taxa de câmbio LIBOR. A atual crise financeira é uma crise sistêmica de todo o sistema capitalismo, baseado em mercados financeiros globais interligados. Essa é uma mudança fundamental que representa a financeirização da esfera reprodutiva da própria vida. Nesse regime, a monopolização e a privatização do conhecimento e da educação têm avançado rapidamente.
Um dos efeitos da financeirização e da crise econômica tem sido popularizar um debate sobre cortes orçamentários e política de austeridade em toda a linha de serviços públicos prestados a nível de Estado, com cortes maciços para a educação em todos os aspectos, ataque à negociação coletiva entre patrões e empregados e a demissão de milhares de professores. Precisamos explorar a educação na era da financeirização e do impacto da crise financeira mundial sobre a educação como um espaço público que está sendo institucionalizado como uma cultura da dívida. Essa cultura da dívida é composta de dois conjuntos de relações entre devedores e credores. Aquela entre os estudantes e as instituições credoras, principalmente bancos, mas também agências estatais. E 2, o professor como um trabalhador do conhecimento da universidade e do aluno como consumidor, que paga taxas e mensalidades e avalia o contrato de desempenho. A subjetivação do aluno como um sujeito jurídico assume as características do homo economicus. Nietzsche oferece um relato de sujeição à dívida que aponta para os efeitos da subjetividade explorados por alguns autores através da noção de biopolítica de Foucault e o resultante conceito de economia biopolítica. Ali Riza Tashkale, um aluno de doutorado em Geografia Humana na Universidade de Sheffield, coloca isso muito bem quando em seu blog ele fala da dívida como um modo de governança capitalista. Eu cito ele aqui. Ele diz: o capitalismo tem um controle completo sobre a vida, ele tem um controle biopolítico. Dessa forma, a declaração acima de Deleuze, em seu texto sobre a sociedade de controle, onde o regime de endividamento é tanto com relação ao controle biopolítico, quanto é uma extensão do capital. E ele segue dizendo: na sociedade primitiva, a dívida é cobrada através da inscrição primitiva ou codificação no corpo. A vingança de sangue e a crueldade trata de um poder não intercambista. Na sociedade despótica, todas as dívidas tornam-se dívidas infinitas para o governo indivíduo. No capitalismo, todas as dívidas finalmente se libertam do soberano e se tornam infinitas pela conjunção de fluxos. Com o capitalismo, a dívida é contínua e sem limite. Dívida estudantil, dívida de cartão de crédito, dívida de financiamento, etc. Ele observa mais adiante que a dívida é um modo de governança e uma atuação futura, restringindo ou reduzindo a imaginação humana, e aplica sua análise a empréstimos estudantis. Como um tipo excepcionalmente punitivo, a dívida estudantil, por exemplo, produz indivíduos desesperados que tentam adequar suas ações às leis do mercado, em vez de questionar radicalmente o seu lugar no seio da sociedade. A dívida estudantil impede que os indivíduos se envolvam na política, o que os faz pensar de maneira criativa e crítica sobre a sociedade e questionar. Como tal, a dívida tem um efeito disciplinador profundo sobre os alunos, tailorizando seus estudos e minando a sociabilidade e politização que tradicionalmente tem sido um dos principais benefícios da vida universitária. Ele detalha a maneira como resultado da economia da dívida, como os alunos são obrigados a aceitar cargos e trabalhos inseguros de meio turno, temporários, casuais, estágios flexíveis, baseados em projetos, contingentes e auxiliares, e estão se tornando assim uma fonte de mão de obra instrucional barata. Outros críticos estão à beira de nomear as economias biopolíticas que existem no ensino superior. Em Biopolitical Economies in Higher Education Debt Formation, Financial Exploitation of Knowledge Production, Elijah Adev Edelman e Jessica Murgel comentam que a dívida dos empréstimos estudantis nos Estados Unidos, de mais de 1 milhão, na verdade 1,3 milhão, devendo duplicar nas próximas 2 décadas, superou todas as dívidas com cartões de créditos em 2013, mas ao contrário da dívida com cartão de crédito, ela deve ser paga. Eles fazem alusão a The Politics of Contingent Academic Labor, de Claire Goldman, para se referirem ao crescimento de cargos adjuntos, que agora compreende 68% de todas as nomeações do corpo docente, que tem todas as expectativas dos docentes acadêmicos normais, embora nenhuma segurança no emprego ou proteções acadêmicas. E mais, a microanálise da relação custo-benefício de estudantes para adjunto ou auxiliar revela uma lógica de mercado com mão de ferro.
A lógica fundamental da biopolítica de dívida estudantil é alugar ou arrendar o futuro. O acesso à educação superior é um processo que está criando categorias sombrias de experiências de sujeitos através dos quais o aluno pode situar o seu futuro como sendo composto por tempo alugado, potencialmente endividado, para sempre com o credor privado. Ele repete que a lógica fundamental da biopolítica da dívida estudantil é alugar ou arrendar o futuro. O acesso à educação superior é um processo que está criando categorias sombrias de experiências de sujeitos através das quais o aluno pode situar o seu futuro como sendo composto por tempo alugado, potencialmente endividado para sempre com o credor privado. De acordo com as lógicas Foucaultianas de poder, esses credores atuam para permitir a criação de subjetividades, mas também as limitações dessas experiências. Os empréstimos estudantis fornecem uma dupla função, permitindo a sua capacidade de aprender e, ao mesmo tempo, restringindo sua mobilidade econômica e sociopolítica futura. As economias biopolíticas do ensino superior são baseadas na lógica de mercado, que depende de uma maior exploração do trabalho físico, mental e afetivo do instrutor ou do aluno, onde construções de dívidas estudantis também dependem simultaneamente da manipulação da esperança associada com o sonho americano desatualizado ideológico que oferece notas promissórias e promessas que jamais podem ser resgatadas. Não é à toa que a abolição da dívida de empréstimos estudantis tem fortes defensores que sustentam uma maior justiça. Jeffrey William fala de The Pedagogy of Debt, a pedagogia da dívida, onde o ensino superior se torna não mais do que um serviço ao consumidor que condiciona as escolhas de carreira e ensina uma visão de mundo de mercado onde o papel do Estado é aumentar o comércio e o valor de uma pessoa não é mais ligado a concepções humanistas, mas medido pelo potencial financeiro e pela capacidade de assumir, administrar e pagar dívidas. A acessibilidade ao ensino superior e a crise da dívida estudantil nos Estados Unidos tornaram-se um importante tema bipartidário na campanha eleitoral. A financiarização da dívida estudantil e do ensino superior em geral faz parte de uma série mais ampla de mudanças que, historicamente, têm suas origens na desregulamentação do setor financeiro com início na década de 70 e suas consequências estão sendo intensamente sentidas apenas agora em uma crise da dívida estudantil que destacam os princípios biopolíticos e a ética da subjetividade que surgem a partir de economias da dívida. Na medida que o governo federal obtém enormes lucros e a inadimplência dos empréstimos estudantis aumenta, os Estados Unidos correm o risco de criminalizar toda uma classe de estudantes, os mais brilhantes e melhores, que se afundam cada vez mais em dívidas. O velho mantra liberal que uma educação universitária é a única maneira de sair da pobreza não é mais verdadeira. Se algum dia foi, agora o ensino superior, como uma parte significativa e que cresce rapidamente da finalização, tornou-se um meio político para controlar e manipular os alunos na medida que a geração deles coletivamente paga o sonho americano. As aplicações de lições globais para governos e mercados são reais e duradouras, enquanto a ideologia financeira neoliberal se baseia em liberdade ilimitada como uma condição de possibilidades históricas para uma economia de livre mercado. Ao mesmo tempo, ela demanda que a dívida seja infinita, tanto para o indivíduo como para a sociedade, que nunca possa ser paga totalmente como um aspecto de culpa e do castigo, identificados antes por Nietzsche. Muito obrigado. Do setor financeiro com início na década de 70 e suas consequências estão sendo intensamente sentidas apenas agora em uma crise da dívida estudantil que destacam os princípios biopolíticos e a ética da subjetividade que surgem a partir de economias da dívida. Na medida que o governo federal obtém enormes lucros e a inadimplência dos empréstimos estudantis aumenta, os Estados Unidos correm o risco de criminalizar toda uma classe de estudantes, os mais brilhantes e melhores, que se afundam cada vez mais em dívidas. O velho mantra liberal que uma educação universitária é a única maneira de sair da pobreza não é mais verdadeira. Se algum dia foi, agora o ensino superior, como uma parte
significativa e que cresce rapidamente da finalização, tornou-se um meio político para controlar e manipular os alunos na medida que a geração deles coletivamente paga o sonho americano. As aplicações de lições globais para governos e mercados são reais e duradouras, enquanto a ideologia financeira neoliberal se baseia em liberdade ilimitada como uma condição de possibilidades históricas para uma economia de livre mercado. Ao mesmo tempo, ela demanda que a dívida seja infinita, tanto para o indivíduo como para a sociedade, que nunca possa ser paga totalmente como um aspecto de culpa e do castigo, identificados antes por Nietzsche. Muito obrigado.